Shalom a todos, bom dia. Ainda tô sarando do resfriado que eu peguei no domingo de manhã. Me desafiei eu mesma para sair no frio domingo de manhã para ir na igreja e peguei um resfriado. Hoje tá melhorando um pouquinho o tempo, ok? Normalmente a média do inverno é 4 graus aqui, a média. Mas como esse ano assim tá meio que desequilibrado, às vezes fica 8 graus. Agora em março já começa a subir para 15 graus, ok? Mas eu tenho muita facilidade de pegar resfriado, principalmente na parte da manhã. Então foi só resfriado mesmo. Eu sei quando é resfriado. Eu já tive Covid. Eu sei quando é o Covid e sei quando é resfriado. Ok? Resfriado eu sempre tive na minha vida, gente. E por incrível que pareça, quando me deu o Covid, eu não fiquei tão mal igual alguns resfriados que eu já tive na vida, ok? Graças a Deus por isso. Então vamos continuar com a leitura do Evangelho de Marcos. Deus ajude que dê certo, ninguém me toca essa campainha. E hoje é o capítulo 3. É maravilhoso quando você começa a ler a Bíblia. Quando você começa... Toda a Bíblia é maravilhosa, mas tem aqueles livros messiânicos e tem tem os evangelhos que a gente fica apaixonado, ok? Porque você quer saber sobre Jesus, tem que ler os evangelhos. Hoje em dia tá cheio de gente querer filosofar, falar isso, falar aquilo de Jesus, que não é Jesus, que tá cheio de gente para isso, ok, gente? Mas eu te recomendo ler os evangelhos. E quem fala mal dos evangelhos, essa pessoa também não conhece um i melhor que os evangelhos para te ensinar. Porque ela viu fulano que falou, mas ninguém mostra o original. Só fala. Você já viu algum original? Original mesmo. Não tô falando de cópias e cópias, não. Tô falando de original mesmo. Você já viu algum? Então cuidado com esse pessoal por aí que fica... Ah, mas no original tá assim. E cadê o original? Não sei nem se a igreja católica tem original. Porque com o tempo as coisas vão estragando, viu, gente? Aí tem que fazer cópia de cópia de cópia. Então, quer aprender sobre Jesus? Ah, mas não é Jesus, é Yeshua. É Yeshua na língua aramaica. Você fala aramaico? Se você fala português, nasceu no Brasil, agora tá com coisinha. Vamos ler a Bíblia? Eu falo Yeshua a hora que eu quiser. Mas eu sei que na minha língua portuguesa é Jesus. E quando eu vou pregar também tem que falar Jesus, porque eu tô pregando para pessoas que elas nem conhecem direito os evangelhos, muito menos se tem Yeshua Jesus. O nome, que é o personagem, o ser não é nem um personagem, é um ser, uma pessoa, é a mesma, ok? Vamos lá. Marcos 3. Evangelho de Marcos 3. Que Deus venha nos ajudar a entender, ok? Então começa assim. De novo. Eu falei para vocês que Jesus ia na sinagoga, ok? A sinagoga era a igreja dele, ok? Vamos lá. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Ressequida, pelo que eu entendo, gente, é quando o sangue não circula mais, a mão fica dura, começa a murchar. Eu entendo como ressequida assim, ok? Vamos lá. E muitas vezes precisa ser apontar, né? Apontar. Tirar fora. Hoje em dia faz isso. Naquela época ficava lá com a mão ressequida mesmo, viu? Vamos lá. O 2. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Qual é o dia que o Senhor Jesus ia
na sinagoga. Qual era o dia? Sábado. E às vezes ele não saía da sinagoga e ia lá para Jerusalém. E a sinagoga era longe, não era pertinho. Não era... em Jerusalém tinha um templo. A sinagoga era tipo assim, cidades das redondezas, mais afastado. E que tinha que andar bastante. Não é como hoje que lá tem trem, tem carro, tem ônibus, tem avião, tem helicóptero, tem tudo. Não, gente. Era tudo andando. Ok? Vamos lá? E aí fala de novo que era sábado, era o dia que o Senhor Jesus ia na sinagoga. E o Senhor Jesus chegava lá, via que tinha pessoas ali com espírito perturbando a vida daquelas pessoas, pessoas com doenças. E Jesus, a Bíblia diz, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. O Senhor Jesus não pecou. Ele viu que ele podia fazer o bem, ele fazia. Ok, gente? Ok? Então, o Senhor Jesus chegou de novo no sábado, na sinagoga, e o pessoal estava ali só para observar. Os críticos, os religiosos, estavam ali só para observar. Os estudiosos, cuidado com os estudiosos. Se acha que tem tanto conhecimento, mas não tem fé, que adianta? Gente, para você ter fé, você não precisa de conhecimento. Conhecimento é muito bom, muito mesmo. Mas tem gente que tem conhecimento, mas não tem fé. Vamos lá? Estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no sábado, a fim de acusar. Gente, nem Jesus curar no sábado não podia, pela regra deles, ok? Vamos lá. O 3 agora. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Vem para o meio. Por quê? Porque a sinagoga, eles sentam assim, ao redor, ok? Sentam ao redor, então meio. O Senhor Jesus falou para ele, vem para o meio, ok? Aqui, ó, no versículo 4. O Senhor Jesus falou para o homem que tinha aquela mão paralisada. Falou, vem para o meio. Aqui é o 4 agora. Então lhes perguntou, e o Senhor Jesus, já conhecendo o coração dos religiosos, aqueles religiosos ali estavam só de olho no que Jesus ia fazer para acusar Jesus, porque tem gente que é assim, elas não obedecem a palavra de Deus, mas gosta de acusar, que é terrível. Okay? Gosta de acusar. Prega a palavra de Deus, então. Você quer acusar? Prega a palavra de Deus. Que aí não é você que está acusando. Se a palavra de Deus falou com a pessoa, e a palavra dele está falando, não é você. A gente só é o canudinho por onde o suco passa. Vamos lá. E aí, o Senhor Jesus, sabendo o pensamento daquele pessoal ali, falou assim. E Jesus perguntou, né? É lícito ou é legal? É legal, perante a lei. Quando fala é lícito, é legal, gente, não é da forma que gentil entende. É da forma que a lei, a Torá, diz. Inclusive, quando fala do divórcio. É conforme a lei, a Torá, diz. Tudo jóia? Tem muita coisa que evangélico não sabe explicar. Explica a vida toda e não explica direito. Vamos lá. Então, perguntou se era lícito, se estava na lei, né? Ok? Nos sábados, fazer o bem ou o mal. E aí? Pode fazer o bem ou o mal no sábado? O que vocês acham? Vamos lá. Salvar a vida ou tirar a vida? E aí? O que vocês acham? Porque para apontar o dedo tem um monte. Mas para salvar uma vida, só Jesus. Mas eles ficaram em silêncio. Ficou em silêncio, porque não... É igual quando o Senhor Jesus falou que quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Ficaram em silêncio, porque não tinha como as pessoas, como é que se diz, argumentar aquilo que o Senhor Jesus falava. Não tinha como argumentar, né? Ai, pronto, já não consigo mais falar a palavra. Vou continuar lendo aqui. Olhando-os ao redor, indignado,
e condoído, com a dureza do seu coração, dos seus corações, né? Porque estava falando de mais de um, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Ok? Aquela mão que estava paralisada, seca, não circulava mais sangue. O Senhor Jesus restituiu no dia de sábado na sinagoga. E os religiosos ainda achavam ruim. Não, tinha que deixar o cara morrer com aquela mão daquele jeito lá, não. Negócio de curar, não, deixa morrer assim. Porque quando não ama, a pessoa quando não ama, ela só quer castigar as pessoas. Vamos lá. Eles ficaram quietos. Ok? O Senhor Jesus restaurou a mão, né? Da pessoa. Retirando-se os fariseus, ok? Os fariseus. Era uma religião que eles criaram no meio do judaísmo, ok, gente? Fariseu era uma religião que eles criaram no meio do judaísmo. Então, por exemplo, hoje nós temos os batistas e os adventistas. Parece igual, mas não é. Tem muita coisa diferente. Uma coisa da outra. Adventista e batista, ok? Um exemplo só que eu tô dando. Ou adventista Assembleia de Deus. Um exemplo só que eu tô dando. Então, os fariseus era uma religião que eles fizeram ali no meio dos judeus. E tinha também os saduceus, que era uma outra religião. Entendeu? Então, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é muita coisa para falar. Mas pensa nessas igrejas que nós temos, que são tudo evangélica, tudo cristã, mas uma se acha melhor que a outra. Não, eu não sou evangélico, eu sou adventista, por exemplo. Não, eu não sou evangélico, eu sou adventista. Eu não sou cristão, eu sou adventista. Como é que você prega? Jesus. Vamos lá, vamos tirar. Então lá naquela época tinha os fariseus e os saduceus. Retirando-se os fariseus, conspiravam. Conspirar é querer preparar alguma coisa contra. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Ainda tinha mais os herodianos. Olha aqui, gente, ó. Eu já sabia que tinha fariseus e saduceus, agora também tinha os herodianos. Que eram os herodianos? Eram os adoradores de Herodes, ok, gente? Os herodianos eram os adoradores de Herodes, e Herodes, aquele Herodes que mandou matar as crianças já tinha morrido. Isso aqui acho que era o filho ou era o neto dele. Já, ok? Vamos lá. E foi falar com os herodianos. Os herodianos. Herodianos era... É como vai ser no futuro os anticristinianos. Anti-Jesus. Ok? Anti-messianos. No futuro vai ter. Esse aqui eram os herodianos. Eles adoravam o Herodes, aquele rei mau. Ok? Então eles se juntaram. Os fariseus conspiravam. Eles se juntaram com os herodianos. Ok? Tome cuidado que no final desse tempo vai ser assim também, viu, gente? Contra ele. E em como lhe tiraria a vida. Eles já estavam preparando com os herodianos, aquele governo do anticristo, eles estavam preparando com eles para matar Jesus. Porque Jesus curou a mão de uma pessoa no sábado, na sinagoga. Ou seja, Jesus ia à sinagoga ao sábado, ok? Se você não sabia, fica sabendo. Vamos lá. No 8 agora. Não, tem que ler o 7 ainda. Peraí, aqui, ó. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia. Da Galileia e da Judéia, ok, gente? Na Galileia tinha mais gentios, ok, gente? Gentios, árabes, tudo é gentil, mas tipo assim, na Galileia tinha romanos, árabes, gregos, ok?
E as pessoas brigam tanto com a língua que Jesus falava. Gente, Jesus fala todas as línguas. Pare com essa ignorância. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. 8. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Na Galileia. Ok, ó, quanta gente que tinha de lá. O primeiro já falou da Galileia, que é o mar da Galileia, onde tinha muitos gentios, e a Judéia. A Judéia onde tinha mais judeus, ok? E também de Jerusalém, ok? Judéia fica perto de Jerusalém, mas Judéia não é Jerusalém, ok, gente? De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, depois do rio, ok? Jordão, e dos arredores de Tiro, que é uma outra cidade chamada Tiro e Sidom, ok? Então tinha muita gente de línguas diferentes ali, ok? Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Enquanto os fariseus queriam, os religiosos, os estudados, os cultos, enquanto eles queriam se unir com aqueles anticristos dos herodianos para matar Jesus, ok? Esses outros povos vieram atrás de Jesus, mas não para matar não, para receber milagre, cura, ok? Vamos lá. Todo esse povo aí que eu li para vocês. O 9 agora. Então, recomendou os seus discípulos que sempre lhes tivesse pronto um barquinho. O Senhor Jesus falou, olha, deixa sempre um barquinho aí pronto. Porque quando o povo começava a tumultuar muito e queria ficar ali dia e noite, e o Senhor Jesus precisava repousar também, né? Ele estava no corpo de carne. Então, ele pegava o barquinho e ia embora. Chegou a hora do repouso do Senhor Jesus, chegou a hora dele orar, chegou a hora de falar com o Pai, ele ia. Porque tudo tem limite nessa terra. Tudo tem limite. Então o Filho de Deus cansava. E tem gente que quer ser o super-herói. Vamos lá. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque o povo queria chegar em cima de Jesus. Então ele ficava dentro do barco. Aqui ele já ficava dentro do barco. Ele não entrava depois para ir embora. Ele já ficava dentro do barco na água. E dali do barco ele pregava. Olha lá. Porque aqui fala, olha, aqui explica, ó, porque a multidão para a multidão não comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, mas de qualquer enfermidade, viu, gente? Não é só de algumas coisas, não. Se arrojavam a ele para o tocar. Você imagina depois que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. E todo mundo agora queria tocar. Eu vou tocar, porque se eu tocar nele, eu vou ser curado. E aí, ia subir em cima de Jesus, matava Jesus antes do tempo. Na loucura de pegar Jesus. Jesus fica lá no barquinho. Receba a unção aí. Receba a cura aí. Receba. Basta ter fé. Aleluia. E eu tô falando isso, gente. Eu não sei como Jesus falava, mas eu sei que ele foi lá pro barquinho. Olha lá. Também os espíritos imundos, muito espírito imundo também, já tinha naquela época muito, e hoje também, viu? É que os espíritos hoje, eles são disfarçados, viu? Uma pessoa falou assim, mas eu nunca fiquei endemoniada. Minha filha, nem todo espírito vai fazer alguém ficar endemoniado, principalmente quando ele sabe que ele vai ser expulso. Ele fica só do lado, falando no ouvido as coisas malignas. Ok? Vamos lá. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamava, tu és o Filho de Deus. Olha só essa situação, gente. Olha só a situação. Através de quem que os espíritos faziam isso? Através de um ser humano. Aí você pensava que o ser humano que estava ajoelhando, adorando Jesus, não. Era o espírito imundo que estava nele. Às vezes você pensa que é uma pessoa que está fazendo uma coisa, não é não, é o espírito imundo que está nela. Preste atenção. A Bíblia fala que os espíritos imundos, quando via, prostravam-se diante dele. Gente, santo é o nome do Eterno, aleluia, 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 aleluia.
Eles, espíritos imundos, eles se prostravam através de uma pessoa. Tem muita pessoa ao nosso redor que tem espírito imundo e a gente fica achando que ele é um santinho. Ele levantou a mão, já tá salvo, já tá... Enfim, só levantar a mão, se não tiver o Espírito Santo de Deus, não tá salvo não. Vamos lá? Olha, eles prostravam e ainda exclamavam, tu és o Filho de Deus. E a pessoa falava, olha aquela pessoa, olha, ela tá se ajoelhando, falando que, confessando que Jesus é o Filho de Deus. Não, gente, eram os espíritos imundos nas pessoas, através das pessoas. Ok? Porque eles reconheciam. Eles têm olhos espirituais, eles veem, eles sabiam quem era Jesus. Vamos continuar? Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusesse a publicidade. E Jesus não queria propaganda de demônio. Tem muita gente por aí que faz propaganda de Jesus, mas é a propaganda do espírito imundo. Preste atenção. Preste atenção. O Senhor Jesus repreendia. E ele não queria aquela propaganda. Tem gente por aí que propaga Jesus, mas não é pelo Espírito Santo. Vamos continuar? Santo é o nome do Senhor. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ok? E a exercer a autoridade de expelir demônios. Ok? Eis os 12 que designou. Então, o que acontece? Imagina Jesus sozinho, tinha que ficar lá no barco, porque senão a multidão subia em cima dele. Ele falou, pois agora, conversou com o pai direcionou ele, o Espírito Santo direcionou, separa 12 homens para te ajudar, e vamos dar o poder para eles também. Ok. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, Pedro, hoje nós conhecemos como Pedro, mas era Simão, ok? Se você usar o nome de Simão para Pedro, não está errado, só que se você falar Simão hoje, ninguém vai entender. Vamos continuar. Então, aqui, pela ordem, Simão. E hoje eu tive que lavar minha cabeça ainda, gente, porque tem que passar fim de semana cabeça limpa. Tô falando isso por causa do resfriado. Então, ele chamou os 12, deu autoridade de expulsar demônios. Então, o primeiro da lista aqui já aparece Simão, que é Pedro. Depois Tiago. Tinha 2 Tiago, por isso então eles vão falar Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Ok? Aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ok? Então, Tiago e João também podia ser filhos do trovão. Vamos lá. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago. Ó, outro Tiago, apareceu outro Tiago aqui embaixo. Ok, gente? Ok? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Aquele lá de cima era de Zebedeu, esse aqui é filho de Alfeu. Tadeu, Simão, outro Simão, viu, gente? Esse é o Simão Zelote. Então, a gente já viu que pelo menos 2 Tiago tinha. Aí tinha 2 Judas também, viu, gente? Entre esses 12, tinha 2 Judas, tinha 2 Tiago, que repetia muitos nomes, igual hoje em dia repete. E tinha 2 Simão. Ó, aqui embaixo, ó. E Judas Iscariote foi que o traiu. O que traiu era Iscariote, ok? Tem outro Judas lá, que uns falam que é meio irmão de Jesus, outros falam que é irmão por inteiro. Eu não vou discutir isso aqui agora, porque isso aí, você discutir essas coisas não vai te salvar. O que salva é Jesus de Nazaré. Vamos continuar a leitura. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Ok? Como eles estavam em cima de Jesus,
Se o Senhor Jesus quiser comer. Se entrasse numa casa, entupia a casa e mais lá fora na rua, entupia de gente. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E até os parentes de Jesus, que Jesus tinha parentes, tinha primos, tinha esses irmãos que uns falam que é de pai e mãe, outros falam que era só de pai adotivo, que eu também não vou discutir isso aqui agora, que não vai te fazer ser salvo por causa disso, que salva o sacrifício de Jesus de Nazaré. E diz que os parentes veio prender ele. Agora, prender não é prender na cadeia, gente. É pegar. Prender. Aqui, na língua italiana, quando fala prender, a gente sabe o que é. É pegar algo, é prender, ok? Vamos lá. Vão lá buscar ele. Vocês seguram ele. Se for preciso, até amarra os braços dele, porque também é prender. Que ele está fora de si. Ele está fora de si. De uma hora para outra, Jesus fez 30 anos, foi batizado, foi para o deserto, ficou 40 dias, voltou e está pregando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quer dizer, à noite ele dava um jeito de ir para os montes. Mas se ele ficasse, o pessoal ia estar ali. Okay? E aí os parentes dele ficou preocupado e achou que ele estava doido. Até os parentes. Oh, Pai eterno, alguém já falou que você é doido? Comigo já falou um monte de vezes. Olha lá. E olha que eu como o João Batista falou, não sou nem digno de desamarrar as correias da sandália de Jesus. Vamos lá. Os escribas que havia descido de Jerusalém, escrivões que havia descido de Jerusalém ficava no alto, por isso toda vez fala que desceu Jerusalém, diziam, ele está possesso de Belzebu, foi aqui que eles pecaram contra o Espírito Santo. Tome cuidado. E dizia, ele está possesso de Belzebu. Belzebu era um demônio, acho que é o demônio das moscas. Ok? E é pelo maioral dos demônios que expede os demônios. Então, eles acreditavam que os Belzebu era um líder, um principado, e que comandava os outros demônios. E por isso que expulsava o demônio das pessoas. Era assim. Você já viu aquele ditado que diz que quem não sabe rezar xinga Deus? Foi bem assim que eles fizeram. Não sabe rezar, xinga Deus. Não entendeu o ministério do Senhor Jesus de Nazaré, ficou falando blasfêmias. Ok? Vamos continuar lendo. Aqui 23 agora. Então, convocando Jesus chamou eles. Ok, deixa eu falar com vocês agora. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas. Por que parábolas? Porque é mais difícil de entender. Porque Jesus não estava com mimimi com aquele povo. Não estava com mimimi. Então você que prega o evangelho com muito mimimi, não pensa, e as pessoas não vão se converter por causa do seu mimimi. Não vai. Às vezes te engana, às vezes você vai para a igreja, virou crente, mas só porque você está com muito mimimi. Vamos lá. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, ainda de parábolas, não foi direto não, foi de parábolas. Como pode Satanás expelir Satanás? Como pode Satanás expelir Satanás? Satanás está lá operando dentro de uma igreja que abriu a porta para ele. Aí Satanás mesmo vai falar assim, eu vou me expulsar daqui. Isso não existe. Entendeu? O Satanás não vai falar, eu vou me expulsar. Entendeu? Vamos lá. E o Senhor Jesus falou. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Satanás também é o significado da palavra adversário, viu, gente? Toda vez que também você ouvir a palavra Satanás, lembra adversário. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir.
não permanece, não vai à frente. Ok, gente? Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O Satanás, o adversário, ele é um principado grande das trevas. Ele é um principado grande das trevas. E ele não pode levantar contra o próprio reino dele, que vai acabar. Mas quem vai destruir o reino dele é Jesus de Nazaré, ok? Na sua vinda, no seu retorno. Aqui o 27 agora. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo. Aqui o inimigo fica com o nome de valente. Satanás, adversário, valente. Tem vários nomes, gente. Fica se preocupando. Ai, tem gente. Como é que eu falo? É assim, é assim. Não, aqui depois já falou. Ninguém entra na casa de um valente se primeiro não amarrar o valente para saquear a casa. Ok? Então aquelas pessoas estavam com o valente, com o diabo, com o Satanás. E precisava expulsar para ganhar aquela alma para Jesus. As almas que ainda não foi expulsa os demônios, elas não se convertem. Ok? Porque o demônio está ocupando o lugar de Deus dentro daquela pessoa. Vamos continuar? Deus seja louvado. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfemas que proferirem. Ok? Tudo, porém, sempre tem um porém. Vamos lá ver. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Para sempre não tem perdão, viu, gente? Visto que é réu de pecado eterno. Por que o diabo não tem perdão? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não foi assim, igual Adão e Eva, em corpo de carne, que alguém enganou, blá, blá, blá. Não foi assim não, gente. Para de querer... Tem gente que fica discutindo se o diabo vai ser salvo ou não. Para com isso! Discute se Judas vai ser salvo ou não. Você não sabe nem se você vai ser salvo e fica cuidando da vida do diabo. Deixa o diabo na mão de Deus. Ok? Vamos lá? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Eterno, não acaba. Ok? Por isso precisamos tomar muito cuidado quando vamos criticar as coisas que vêm do eterno Deus. Ok? Porque Pai, Filho e Espírito Santo está unido em tudo. Vamos lá? Isto porque dizia, está possesso de espírito imundo. Ok? Foi tudo que o Senhor Jesus fazia pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Tudo que o Senhor Jesus fazia. Foi falar. Foi blasfemar. Recebeu. Com certeza aqueles não se converteram, gente. Pode ter certeza que aqueles ali não se converteram. Vamos continuar? Porque até para converter, gente, é pela misericórdia de Deus. Até para converter, até para nós abrir o coração e entender, é pelo amor, pela misericórdia de Deus. Não é nós. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu faço boas obras. Meu filho, mas isso não te salva. Pede a Deus para tocar no teu coração. Vamos lá? Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Primeiro veio os parentes, querendo amarrar ele e levar embora. Porque falou, Jesus já, ela é da cuca. Depois veio aqueles outros fariseus religiosos, blá, 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 blasfemando, falando que aquilo era do mal. Ok? E depois veio a mãe, que mamãe é mamãe. Mamãe é mamãe. Mamãe sempre vai querer ajudar o filhinho. Não importa se ele é bandido. É mamãe. Respeita. Vamos lá? Respeita, porque eu tenho uma filha, 2 filhos e mais 7 netos, mais 5 netos e 2 netas. E mãe e vó é mãe. Respeita, porque vai sempre querer ajudar aquele que gerou dela. Ok? Vamos lá. Então chegou a mamãe. No 31 agora. E nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado lá de fora, mandou chamar. Mamãe ficou lá. Fala pro filhinho vir aqui, que a mamãe quer falar com ele. Jesus tinha mãe. E Maria tinha amor com ele. Você não tem amor por seus filhos?
Eu tenho. Às vezes eu brigo com meus filhos, mas eu amo eles. Eu quero ajudar eles. Olha lá. Muita gente estava, já no 32, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora. Então, pelo menos 2 irmãos e 2 irmãs Jesus tinha, pelo menos. Ou 3 irmãos e 2 irmãs, não sei. Pelo menos isso ele tinha, porque aqui colocou no plural. Teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora. E a tua mãe. Ok? E eu sei que a Igreja Católica vai contar outra história, mas eu não vou discutir isso aqui, não. Se era irmão só de parte de pai, não vou discutir, tá, gente? Só sei que veio a mãe e os irmãos. Vamos lá. Então, ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Ué, quem é Jesus? Você não nasceu de Maria? Que é aquela que aconteceu o milagre? Você não nasceu dela? Ué, por quê? É ela que tá lá, aquela que te deu a luz. E Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. E aí as pessoas brigam. Que Jesus é judeu, que Jesus é judeu, que Jesus é judeu. A gente sabe que ele é judeu. Glória a Deus e aleluia, ele é da casa de Davi. Maria era uma princesa da casa de Davi. Ok? Ok? Mas se você está seguindo ele, você também é povo dele. Você também é irmã dele. Então você também se torna judeu também. Eu sou judia por causa de Jesus. Eu acredito que eu sou efraimita por causa das 10 tribos que foi espalhada, que a casa de Efraim, dos gentios. E acredito que eu também sou judeu por causa de Jesus. Sou um pouco de judeu por causa de Jesus. Porque o Senhor Jesus falou: ó, esses aí que tá comigo aqui são minhas irmãs, meus irmãos. Ali podia ter gente de outras nações, gente, de outros povos. Ali podia ter árabes, gregos, romanos, com certeza tinha. E ele falou: esses aqui que são meu pai, minhas irmãs. Entenderam? Leia a Bíblia, porque senão você vai ser enganado. E eu vejo um monte de gente sendo enganado por não conhecer a Bíblia. A nova aliança, os evangelhos, Gálatas. Gálatas, se alguém está te oprimindo, jogando um jugo pesado, vai ler Gálatas. Vamos lá. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, o papai, Deus, o pai. Quem é que faz a vontade de Deus? Ah, é quem guarda todas as leis sem derrubar nenhuma. Então não tem, porque todos caíram em alguma coisa. Ok? Quem faz a vontade de Deus agora, gente? Quem é que faz a vontade de Deus agora, gente? Quem é? Quem é? Tem um monte de gente que diz que quer que Jesus é o Messias, mas não te prega o evangelho, te prega a lei. Vamos lá. Gente, eu tenho que pregar o evangelho, foi para isso que eu fui chamada. Eu aceitei Jesus lendo o evangelho, conheci Deus lendo os evangelhos, é tudo nos evangelhos. Amo os outros livros, amo. Mas eu preciso pregar o evangelho. Eu posso pregar um outro livro também. Mas para salvação é o evangelho. Lá? Marcos 3:34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse-lhe: eis minha mãe e meus irmãos. Ok? Aquele povo que estava ali, gregos, árabes, romanos e outros. Olha lá. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas o que é fazer a vontade de Deus na sua concepção, fulano? O que é fazer a vontade de Deus? Mas não é guardar toda a lei de Moisés? Mas ali tinha pessoas que não conheciam nem a lei de Moisés. Ou vocês acham que Jesus... Gente, Jesus tinha aquelas pessoas que Jesus pregava que elas conheciam toda a lei, toda a palavra de Deus, e tinha gente que não conhecia nada. Tinha gente ali que não conhecia nada e Jesus estava pregando. Ok? E aqueles que conheciam eram os que Jesus mais pegava no pé e mais cobrava. É daqueles que conheciam. Ok? Vamos lá? Aqui o final.
Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Mas quem é fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é seguir Jesus de Nazaré, estar do lado dele. Como aquele povo estava em volta dele. Que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Você sozinho não é uma igreja. Se liberta disso. Eu sou igreja com orgulho. Misericórdia. Sai em nome de Jesus. Você é umas célulazinhas ali que tem que juntar com outras, até formar o corpo. Precisa ter pelo menos 2 juntos. Pelo menos 2. É que é o mínimo. Para ele estar presente em pessoa. Ah, mas Jesus não está comigo? Tá, ele está comigo. Através do Espírito Santo, ele está comigo o tempo todo. Nem eu sozinho, ele está comigo. Através do Espírito Santo. Se ele quiser vir aparecer para mim, ele vem. Agora, a promessa dele estar no meio é de 2 para cima. Então, toda vez que reúne ali, 2 ou 3, meu nome, ele está no meio. E a gente tem que ter essa consciência, que às vezes a gente nem pensa que Jesus está ali. E às vezes, em vez da gente pregar a palavra, a gente fica discutindo bobeira nas reuniões. Deus tem compaixão de nós. Então, finaliza aqui, gente, no glória a Deus, aleluia. Cheguei ao fim, que daqui a pouco meus netos chegam da escola. Ok. Você quer fazer a vontade de Deus? Siga Jesus de Nazaré. Obedece o que ele pregou. Lê os evangelhos. Aí você estará fazendo a vontade de Deus. Deus, Elohim, Adonai, Hashem, Yod-Veh-Vav-Heh. Porque agora, se você não falar, vai dizer que não, mas esse Deus que você... Não, é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só existe ele. Os outros são falsos. É o Criador do céu e da terra. Yod-Veh-Vav-Heh, que é aquelas letras lá que não tem tradução. Adonai, que é Senhor, dono. Hashem, que significa o nome, que os judeus falam o nome. Se for falar no português, você tem que falar o nome. Porque você vai falar Hashem, as pessoas não entendem nada se você não explicar. Ok. Pai, shalom. Eu vou colocar no YouTube. Me siga lá no YouTube. Agora meu YouTube está @ Igreja de Yeshua. E depois tem Helena também. Ficam todos na paz. Lá no YouTube, se você achar, ok? A figurazinha de um candelabro. Shalom, shalom, shalom.